O preço do Bitcoin despenca e, de repente, parece que o mundo vai acabar. Mas, afinal, por que isso acontece? Vamos mergulhar fundo nas razões por trás dessas quedas e explicar tudo de um jeito bem simples de entender. Todo mundo já viu isso, né? Os gráficos ficam vermelhos, as notícias ficam alarmantes e a grande pergunta surge na cabeça: por quê? Bom, isso não é por acaso. Existem motivos bem claros e forças poderosas agindo por trás de cada uma dessas quedas. E para a gente entender essa queda, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender o que, afinal de contas, dá valor ao Bitcoin. A resposta é uma mistura de coisas, e nós vamos montar esse quebra-cabeça peça por peça. Ok, vamos começar pelo básico do básico. A regra mais fundamental de qualquer mercado. E que no Bitcoin é, bem, implacável. A famosa lei da oferta e da demanda. Esse aqui é o número mais importante do universo do Bitcoin. 21 milhões. É isso. Só vai existir essa quantidade, nenhuma a mais. E é isso que faz dele um ativo escasso por natureza, uma coisa diferente de tudo que a gente conhece. Pensa só, o dinheiro que a gente usa no dia a dia, como o real ou o dólar, pode ser impresso sem parar pelos governos. Já o Bitcoin não, a oferta dele é travada, é fixa. O que isso quer dizer na prática? Que o preço dele é movido puramente pela quantidade de gente querendo comprar versus a quantidade de gente querendo vender. Simples assim. Agora, é aqui que a coisa fica de verdade interessante. Porque essa regra econômica toda certinha, toda lógica, se choca de frente com uma coisa: a psicologia humana. Afinal, o mercado é feito de pessoas, não de robôs. E essa frase resume tudo de forma perfeita. O Bitcoin não tem uma fábrica por trás, não tem um estoque de produtos. O valor dele é baseado unicamente na crença coletiva de que ele tem valor. É um grande acordo. Para ficar mais claro, imagina o seguinte: se as ações da Coca-Cola caem, a empresa ainda existe, certo? Ela tem as fábricas, os caminhões, o refrigerante para vender. Agora, se o preço do Bitcoin cai, o que caiu foi a confiança do mercado. Não existe um chão físico, um lastro. O valor é a própria percepção. E justamente por ser um sistema baseado nessa crença, o mercado fica muito vulnerável a uma coisa chamada FUD. É uma sigla em inglês para medo, incerteza e dúvida. Basicamente, é espalhar notícia ruim, seja ela verdade ou mentira, para gerar pânico e fazer as pessoas venderem na baixa. E aí o medo vira uma bola de neve. O preço começa a cair, as pessoas entram em pânico e vendem, o que faz o preço cair ainda mais. É o famoso efeito manada, um ciclo vicioso que se alimenta do próprio pânico. Mas olha, a gente precisa avançar um pouco, porque não são só os pequenos investidores que agem por emoção. Existem jogadores muito maiores nesse tabuleiro. O mercado chama esses gigantes de baleias. São pessoas ou empresas com tanto Bitcoin que, quando eles compram ou vendem, é como se uma baleia pulasse no oceano. Ela cria uma onda enorme que afeta todos os peixes pequenos em volta. E quem são essas baleias? Bom, pode ser de tudo um pouco. Desde gente que acreditou no Bitcoin lá no comecinho e hoje tem uma fortuna, até fundos de investimentos gigantes ou mesmo grandes empresas que decidiram colocar bilhões de dólares em Bitcoin. Uma jogada clássica de uma baleia para derrubar o preço é criar o que o mercado chama de muro de venda. Ela coloca uma ordem de venda gigantesca. Quem é menor vê aquilo e pensa: nossa, o preço não vai passar daí, melhor vender agora. Aí todo mundo começa a vender, o preço despenca e a baleia vai lá e compra tudo de volta, bem mais barato. E para piorar, existe um acelerador para tudo isso: a alavancagem. É gente que pega dinheiro emprestado para apostar pesado. O problema é que se o preço cai só um pouquinho, o sistema vende tudo automaticamente para cobrir a dívida. E essas vendas automáticas em massa transformam uma quedinha boba num tombo gigantesco. Outro ponto super importante: o Bitcoin não vive isolado numa bolha digital. Pelo contrário, ele é muito influenciado pelo que acontece aqui fora, no mundo real. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Notícias sobre um país proibindo mineração, uma grande empresa que resolve parar de aceitar Bitcoin como pagamento, ou até mesmo só um rumor sobre novas regras. Tudo isso pode gerar um terremoto no preço. Ou seja, o mercado é extremamente sensível. Desde uma nova lei nos Estados Unidos até um simples tweet de uma pessoa famosa pode causar variações enormes de preço tanto para cima quanto para baixo. Certo. Agora que a gente já viu todas essas peças separadas, vamos juntar tudo para tentar entender o ritmo do mercado, os padrões que costumam se repetir com o tempo. Uma coisa crucial é saber a diferença entre uma correção e um bear market. Uma correção é tipo um respiro, uma queda mais curta depois de uma grande alta. Já o bear market, o mercado de baixa, é um inverno longo e frio, com meses ou até anos de pessimismo e preços caindo.
E esses movimentos não são aleatórios, eles costumam seguir um ciclo de 4 fases movido pela psicologia coletiva. Começa com os mais experientes comprando na baixa, aí vem a alta e o otimismo, depois a euforia total, quando os grandes começam a vender, e por fim o pânico que leva à grande queda, e o ciclo recomeça. A grande sacada aqui é entender isso. A volatilidade, essas quedas bruscas, elas não são um defeito do Bitcoin. Elas são parte de como ele funciona. É uma característica fundamental do sistema, não uma falha. Entender todas essas forças muda a perspectiva. Uma queda de preço deixa de ser só um prejuízo e passa a ser vista como parte natural de um ciclo maior, econômico e psicológico. A pergunta, então, não é será que o Bitcoin vai cair? Mas sim, o que essa queda significa dentro do grande esquema das coisas.